Vamos continuar aqui os exercícios. Agora vamos criar aqui um novo projeto e vamos passar agora para o exercício 15. Agora vamos aqui, ficha 1, exercício 15. Vamos gravar o projeto anterior. E vamos ficar o seguinte: depois um automóvel calculado por preço de fábrica com o preço dos impostos, que será 45% do preço de fábrica, porcentagem do revendedor, que será 28% do preço de fábrica, e quero fazer um algoritmo que leia o nome do automóvel e o preço de fábrica e escreva o nome do automóvel e o preço final. Ou seja, vamos ter aqui um valor que será o nome do automóvel e vamos ter aqui o preço de fábrica do automóvel. E vamos pedir ao utilizador para ele nos inserir então estes valores. Ora, qual o nome do automóvel? Vamos ler o que o utilizador vai escrever. Como é um valor de string, nós podemos fazer diretamente com o console readline. Qual o preço de fábrica do automóvel? Aqui um ponto de interrogação. Vamos colocar aqui preço de fábrica é igual. Okay. E agora neste caso, como já estamos a fazer uma leitura de uma double, vamos fazer uma conversão, ou seja, double.parse console readline. E teremos então aqui a leitura do nome e do preço de fábrica do automóvel. Vamos fazer agora é calcular então o preço final do automóvel. Podemos colocar aqui até preço final e vamos dizer que o preço final será igual então ao preço de fábrica mais, e vamos identificar aqui então que o preço dos impostos será 45% do preço de fábrica, ou seja, fazer aqui preço de fábrica vezes 0,45, neste caso aqui será com ponto 0,45, mais o preço de fábrica vezes, que será aqui a porcentagem do revendedor, 28% do preço de fábrica, 0,28. E terei aqui então cálculo do meu preço final. Em seguida vamos colocar aqui console writeLine e vamos escrever o automóvel. Colocamos aqui o nome do automóvel. Custará no total e vamos colocar aqui o preço final. Lá está, aqui estamos a concatenar várias informações, ou seja, estamos aqui a escrever exatamente este texto, o automóvel, depois estamos a escrever o nome do automóvel e vamos colocar aqui depois custará no total e o preço calculado. Vamos executar. O automóvel será, por exemplo, um Toyota. E o preço de fábrica seriam, por exemplo, 1000. Então a informação que nós temos é que o automóvel Toyota custará no total 1730 com aqueles cálculos que foram realizados. E tínhamos então o exercício 15. Pronto. Vamos passar agora para o 16. Ficha 1, exercício 16. E o que é pedido no exercício 16? Dada uma série de 20 valores inteiros, faça um algoritmo de cálculo e escreva a média aritmética desses valores. Ou seja, nós vamos querer pegar em 20 valores e vamos querer apresentá-los e a sua média ao utilizador. Ora, vamos fazer o seguinte. Vamos começar por colocar aqui um for. Okay? Podemos colocar isto com um for ou com um while. Normalmente é utilizado o i como elemento para o for, mas é qualquer valor, é indiferente. E temos então aqui a estrutura do nosso for. E vamos aproveitar este exercício para incluir aqui já valores aleatórios, ou seja, o que nós vamos fazer é, vamos criar aqui uma estrutura para nos dar valores randoms. Ora, aqui fora nós vamos inicializar aqui esta linha random, rnd igual a new random,
isto aqui é como se fosse um mecanismo que nos permite nós gerarmos números aleatórios. E o que nós vamos fazer é aqui, de cada vez que nós passamos aqui no ciclo, nós vamos àquele mecanismo que eu chamei-lhe RND, podia ter chamado qualquer coisa. Eu vou fazer um next. E aqui eu vou dizer qual é o intervalo pelo qual eu quero gerar números aleatórios. Vamos imaginar que quero gerar números aleatórios entre 1 e 100, por exemplo. E vou guardar isto numa variável, por exemplo, número. O que eu vou fazer é, de cada vez que eu gero um número, eu vou fazer aqui um console.writeLine do número. Quero apresentar qual é o número que foi gerado. Vamos só fazer isto desta forma para verificar o que é que acontece. Okay? Reparem, temos aqui vários números gerados, entre então o 1 e o 100. Se gerarmos isto novamente, se executarmos novamente, reparem, os números são diferentes. Okay? Temos aqui números que são iguais, temos aqui o 7, o 90, mas o intervalo é exatamente o mesmo, mas os números são gerados de forma aleatória dentro então do nosso intervalo. Ora, o que nós vamos querer fazer é calcular então a média aritmética destes valores. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma variável double soma igual a 0 e vamos dizer que, aqui neste caso vamos escrever mesmo os números que são gerados, mas vamos à variável soma e vamos acrescentar então o número que foi gerado. Finalmente o que vamos fazer é o cálculo da média, ou seja, já temos aqui o somatório de todos os números, temos aqui a quantidade de números que foram gerados, então o que vamos fazer é colocar aqui a média e vamos fazer aqui o cálculo da soma a dividir então pelos 20 valores. E vamos testar. Reparem, neste caso, nós temos aqui um intervalo, a média deu 45. Se executarmos novamente, a média agora já deu mais próximo de 50, okay? Porque os valores já vão sendo alterados. Ou seja, nós temos aqui um random de valores e então a possibilidade de conseguirmos estar a verificar valores diferentes consoante o que é inserido. Podemos também pedir ao utilizador para estar a inserir os números, mas assim é uma forma de agilizar o processo. No exercício 17, queremos adaptar este exercício, considerando que se a média obtida for maior que 8, deverá ser atribuído 10 para a média. Então o que vamos fazer? Vamos fazer aqui uma pequena alteração rapidamente. Vamos colocar aqui de 1 a 10. E o que vamos querer fazer é que se este valor da média for superior a 8, nós vamos querer que na média seja então atribuído o valor 10, por exemplo. Agora vamos aqui tentar. Aqui não será fácil porque os valores tendem quanto mais valores tendem a gerar valores intermédios, ou seja, valores próximos da média. Vamos colocar aqui, alargar um pouco o intervalo, por exemplo até 20. Se calhar assim também alargamos mais, mas por exemplo aqui neste caso a média seria 9, então o que deveria aparecer seria o valor 10. Vamos colocar aqui um intervalo mais pequeno, por exemplo entre 1 e 15. Neste caso seria gerado um valor mais pequeno, aqui neste caso também o valor normal. Aqui é um pouco complicado nós conseguimos ter aquele valor a bater certo. Vamos aumentar aqui só até, por exemplo, 17, ver se conseguimos. Aqui, ora, 9.3, 8.7, 8.95, aqui 10.15, 7.95. Está, aqui daria os 7.95. No caso seguinte, em todos os outros casos que temos visto, ele já daria o número seguinte. Aqui o 416 provavelmente será o melhor para nos dar aqui este valor. Mas vamos pegar aqui neste código e vamos criar então aqui um novo exercício. Ora, vamos aqui executar. Ficha 1, exercício 17. Vamos gravar o anterior. E vamos colocar aqui todo o código. E a única alteração que nós vamos querer fazer é verificar aqui o seguinte.
Então, se a soma a dividir por 20 for maior ou igual a 8, aqui neste caso seria só maior do que 8, ou seja, se aquele valor for maior do que 8, o que eu vou querer fazer é escrever exatamente o que está aqui, mas colocar aqui diretamente a média é 10. Não preciso fazer qualquer cálculo, basta-me colocar ali aquele elemento. Se não, então agora sim eu vou chegar aqui e vou aplicar-lhe então o valor real da média. Agora vamos testar. Vamos aqui iniciar. 7,75, lá está um valor abaixo de 8. 7,65, ok? Lá está. Agora temos aqui um valor que a média é 10. Okay? Este valor, à partida, já seria um valor superior, ok? Ou seja, seria um valor superior a 8 e que nós estamos a dar então a média como sendo o valor 10. Ou seja, nós aqui consideramos que a média já está num elemento condicional, ou seja, já vai ser um valor superior àquele que eu estou aqui a considerar, então vou-lhe dar aqui um outro valor. De seguida, exercício 18. Vamos aqui criar um novo projeto. Ficha 1, exercício 18. Ora, ler 3 números inteiros e mostrar o menor dos 3. Ora, como é que nós vamos fazer? Vamos aqui então criar aqui um N2 e um N3. Insira o primeiro número. Vamos pedir ao utilizador para inseri-lo. Ok, vamos converter para um valor inteiro. Vamos duplicar aqui este conteúdo. E vamos ler aqui os 3 números. Insira o segundo número e insira o terceiro número. E queremos perceber qual deles é mais pequeno. Então o que vamos fazer? Vamos chegar aqui e vamos dizer se o N1 for menor que o N2 e o N1 for menor que o N3, ou seja, vamos comparar um deles com todos os outros. Okay? Neste caso estamos a comparar o N1 com todos os outros. E caso ele seja o menor, nós vamos fazer aqui um console.writeLine. O menor é o N1. Caso contrário, se okay, já temos os mais dois valores que são possíveis, por isso vamos ter que voltar a testar essas condições. Se o N2 for menor que o N3, vamos fazer aqui console, vamos puxar isto um bocadinho mais para baixo, console.writeLine, e vamos dizer que o menor é o N2. Okay? E teríamos então aqui um e o outro. Caso não seja nem o N1 nem o N2, só temos a hipótese de que seja então o N3. Então vamos aqui. O menor é o N3. E vamos testar. Se o primeiro número, por exemplo, 12. O segundo número, 5, ou neste caso 4. E o terceiro número, por exemplo, 7. Okay? E ele indica então que o menor é o 4. Porque estamos a fazer todas as comparações necessárias e estamos a escrever consoante aquele que for inserido. No último exercício, vamos colocar aqui, ficha 1, exercício 19. Quer dar um conjunto de n números inteiros inseridos pelo utilizador, faça um algoritmo que calcula a média dos valores maiores do que 4. Então o que é que vamos fazer? Vamos começar por colocar aqui console.writeLine quantos valores pretende inserir. Vamos perguntar ao utilizador quantos números ele querá inserir. Vamos colocar aqui, por exemplo, um contador de números. Vamos ler aqui, então, os números que o utilizador quiser inserir. E o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui um for o i igual a 0 até
chegar ao número e mais. Ou seja, vamos percorrer, okay? Ou vamos repetir a mesma ação o número de vezes que o utilizador indicar que pretende fazê-lo. E o que vamos fazer aqui é, então, ler agora os valores que são inseridos. Ou seja, vamos aqui fazer um console.writeLine e insira o... Vamos colocar até aqui, assim, da seguinte forma. E mais um. Eu explico já para o que é isto. Valor. E vamos colocar aqui, por exemplo, int valor igual em 32.parse console readline. Reparem o que é que vai acontecer. Eu vou chegar aqui, ele vai me perguntar quantos valores eu pretendo inserir, eu vou colocar aqui, por exemplo, 3. Ele vai me perguntar inserir o primeiro valor. Isto porquê? O meu contador, ou seja, aqui o meu i, vai iniciar no valor 0 e vai parar no valor que eu coloquei aqui, no valor 3, sendo que o 3 já não será executado. Então o que eu quero fazer? Eu vou utilizar este contador para me aparecer aqui qual é o valor que eu devo inserir, okay? Qual é a ordem do valor que eu devo inserir. Neste caso, estou a dizer que quero inserir o primeiro valor. Se eu não colocasse aqui o mais 1 associado ao i, o que ia acontecer é que eu ia colocar aqui e inserir o 0 valor. Okay? Ora, vamos colocar aqui, insira o primeiro valor, insira o segundo, insira o terceiro. Okay? Ou seja, eles já me pedem então os 3 valores e com este i mais 1 aqui, eu utilizo aqui o contador para me ir apresentando aqui então os valores que eu estou a colocar. O que eu vou fazer agora é apresentar então aqui a média dos valores superiores a 4. Então o que eu vou fazer? Vou verificar aqui se o meu valor for maior do que 4, eu vou considerar que este valor vai entrar para a média. Então vamos aqui, vamos criar aqui um double soma igual a 0. E vamos dizer aqui que a soma vai receber o meu valor. A questão é, depois no final, quando nós lermos todos os valores, nós vamos querer calcular a média. Então vamos colocar aqui, a média é, e no cálculo da média, eu faria o cálculo da média através da divisão da soma pelo número de elementos. Qual é a questão? O único número de elementos que eu tenho é este aqui em cima, com os números de elementos que eu vou inserir. Mas não quer dizer que todos esses elementos vão contar para a média. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar aqui um outro contador da média, e vou dizer que sempre que eu insiro um valor na minha soma, eu vou ter que ir ao contador da média, acrescentar mais 1. E então eu vou contar apenas os valores que consideram que entram para a média. Vamos testar. Quantos valores pretendem ser? Vamos colocar aqui 3 valores. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, e vou colocar aqui um valor agora superior, 5. E reparem, a média dá-me então o valor 5. Porquê? Nenhum destes dois valores foi considerado como valor para entrar na média. Agora, se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, 1, 5, aqui, deixem-me só verificar, porque aqui é o primeiro valor, aqui será 3 valores, ok? Agora, 1, 5 e, por exemplo, 7. E a média terá que nos dar 6, porque será a média destes dois valores. Ok? Lá está. A média será então 6. Um caso que irá acontecer é aqui este caso, por exemplo, quantos valores pretendem inserir? Eu quero inserir, por exemplo, 2 valores. Eu vou colocar aqui o 1 e o 2. Okay? E reparem o que acontece. Eu tenho aqui um n a n, ou seja, o que é que está a acontecer? Eu estou a dividir aqui o valor 0 por 0. Okay? Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui mais uma condição. Se o contador da média for maior do que 0, então eu vou apresentar a média. Se não, eu vou apresentar a seguinte mensagem:
não existem valores inseridos superiores a 4. E já garanto, então, que caso eu não insira qualquer valor para ser calculada a média, eu não vou ter um erro, vou ter sim uma mensagem de alerta. Por exemplo, aqui 3, okay, até posso colocar aqui logo diretamente 0, não quero inserir valores, então ele diz-me logo que não existem valores superiores a 1, a 4 neste caso. Ok? Pronto, e temos aqui então os nossos primeiros conjuntos de exercícios terminados.